Pessoal, tô tentando achar vocês aqui para ver como que tá o pessoal aqui, como que tá entrando. Nossa live hoje é pelo YouTube. É a nossa primeira live, a gente nunca fez live. Eu nunca fiz live na minha vida, gente. Ó, eu sou professora e agora com essa parte de dar aula remota também, hoje será a minha primeira live com os meus alunos. Então hoje é dia de estreia de live. Hoje eu vou fazer live aqui, a primeira, e a live para os meus alunos na faculdade também, né? Então a gente está fazendo alguns testes, vou esperar o pessoal ir entrando para a gente poder começar, tá bom? Bom, vamos aguardando aqui. Quem já tiver perguntas sobre alimentação low carb, sobre açúcar, sobre farinha, pode ir enviando para a gente, que a gente vai usar as perguntas de vocês aqui com a doutora Joyce, tá bom? Vamos lá. Vendo aqui como está. Oi Maria, tudo bem? Josenilda, Michele, Maria da Glória, Pri, sejam bem-vindas. O som tá baixo, as meninas estão falando. Será que eu tô falando baixo? Como que tá o som aí? O pessoal já vai ver, viu? Aline, Débora, boa tarde, tudo bem? Vamos lá. A Maria tá falando boa tarde, doutora Joyce. Só eu que tô com o celular na mão, ela tá ali, eu tenho que ir passando pra ela, gente. Devagarzinho a gente vai conseguir. Vamos lá. Bom, pessoal, eu vou passando para vocês como mais ou menos a gente vai fazer nossa live de hoje, tá? Nós vamos começar com os mitos e verdades da alimentação low carb. Ótimo. Porque muita gente tem dúvidas sobre esse tipo de alimentação. Então eu reuni aqui já algumas perguntas que muitos dos meus seguidores e muitos dos meus clientes também sempre me perguntam. Então são algumas perguntas chaves. Se vocês tiverem mais, pode me enviando que eu vou lendo aqui, tá? Depois a gente vai falar sobre o nosso desafio, nosso novo desafio low carb de 21 dias. Muita gente vem perguntando, tendo dúvida, então eu vou explicar aqui para vocês. Depois disso a gente vai falar sobre a farinha branca e a farinha integral, né, que muita gente tem dúvida a respeito disso. E do açúcar, se o açúcar pode ter outros nomes ou não. Se os alimentos diet são melhores ou os light, a doutora Joyce vai esclarecer isso pra gente. E depois eu vou abrir para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Vou aguardar aqui mais um pouquinho, esperar o pessoal entrar e a gente já começa. A Letícia também tá mandando um oi. A Cecília, dizendo que a gente está ajudando muito ela. Que bom, Cecília, a gente fica muito feliz. Esse realmente era o meu intuito quando a gente começou. Quando eu comecei com o meu canal, na verdade, o que eu queria mesmo era inspirar as pessoas e fazer com que elas sentissem a felicidade que eu estava sentindo naquela época da redução de peso. E graças a Deus isso ficou muito maior e hoje a gente consegue ajudar muito mais pessoas. E aí isso vai me deixando cada vez mais feliz também. Bom, eu acho que a gente já pode começar, né? Já temos aí quase 50 pessoas ao vivo aqui no YouTube. E a gente já mandou o link lá no Telegram. E colocamos também no perfil do Instagram, para quem quiser, tá lá o link na bio, tá bom? Bom, vamos lá. Doutora Joyce, muito obrigada novamente pela sua presença. Bom, para quem não assistiu o nosso vídeo, né, da nossa maratona, a doutora Joyce é uma amiga pessoal minha. Nós trabalhamos juntas numa universidade aqui na região, ela dava aula de nutrição e eu ainda dou aula de estética. Hoje ela está em outra universidade, né? Me abandonou, mas continuamos amigas. E quando eu decidi realmente perder peso, depois que eu tive a Olivia, eu a procurei e graças a ela foi que eu consegui conhecer uma outra forma de me alimentar, né? Uma forma que ninguém nunca tinha me dito antes, eu não conhecia. E foi essa forma de me alimentar que eu dei certo e que realmente salvou a minha vida aí. Eu falo salvar a vida, gente, porque a vida a gente vive todo dia, né? Eu não vou, eu vou viver minha vida daqui 10 anos, 5 anos, a gente vive todos os dias.
E da forma com que eu não estava conseguindo aproveitar os pequenos momentos que a vida nos proporciona. Então eram pequenos momentos mesmo, como sentar no chão, brincar com os meus filhos, namorar, correr, fugir de um cachorro. Pequenos momentos da vida que a gente pode aproveitar, eu não estava conseguindo aproveitar. Então eu não estava conseguindo aproveitar a minha vida, né? E a doutora Joyce, quando me apresentou e eu consegui essa redução significativa de peso, eu realmente posso dizer que a partir daquele momento eu consegui ter a minha vida de volta, a vida que eu tinha antes de ganhar o peso. Então eu vou deixar a doutora Joyce se apresentar, porque nem todas conhecem, né? Ela vai fazer uma apresentação e aí eu já começo aqui com algumas perguntas que eu tenho sobre a alimentação low carb. Doutora Joyce. Bom, meu nome é Joyce, sou nutricionista. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de a gente estar aqui juntas. Eu que agradeço. Falar. Eu acho que foi um encontro de almas aí, né? Eu e a Ana, né? Sim. Duas geminianas do mesmo mês, verdade, né? gente. Quem mais de Gêmeos? Fala eu aí. E eu acho que assim, nesse processo que você passou, é o que você falou, né? Essa mudança de hábitos, sim, assim. E claro que esse peso foi muito significativo, né? Porque ninguém perde 30 quilos assim, né? Em tão pouco tempo e com muita saúde, porque eu acho que você prezou muito por isso. Sim. Né? Então hoje eu sou nutricionista, trabalho com atendimentos, eu acredito muito nesse atendimento, né? No que as pessoas podem buscar através da alimentação. Né? Então acho que você tem ajudado muitas pessoas aí com o seu canal, porque realmente é uma ajuda que as pessoas têm uma deficiência, eles são carentes, né? Desse tipo de ajuda. E eu acho que vai ser muito legal a nossa live, nosso bate-papo de novo. Se Deus quiser. Eu falo que o difícil do obeso, ou de quem está acima do peso, muitas vezes é que quando a gente precisa desabafar com alguém, as pessoas que estão dentro da nossa casa, elas falam, mas ela vai falar disso de novo. Mas ela vai falar que ela vai fazer dieta de novo. E aí a gente não tem com quem conversar, né? É muito difícil e é muito fácil a gente desistir quando é assim. Quando eu comecei com a doutora Joyce, a gente estava num grupo, né? E eu não encontrei com a doutora Joyce só um dia no mês e só. A gente fez encontros semanais, foram 5 semanas, né? Foram 5 semanas. Foram 5 semanas de encontros semanais e aquilo pra mim foi muito importante. Eu tava recém-parida, né? A Olivia tinha 45 dias e eu tava ali naquela tormenta, né, da maternidade, segundo filho, com o peito rachando e tendo que dar mamar. E eu vi ali também uma forma de apoio, de eu descansar minha cabeça também com relação ao corre-corre da nossa vida materna, né, que a gente sempre tem. E graças a Deus eu peguei no chifre do touro e deu certo, eu consegui. E aí é isso que eu quero passar pra vocês tudo que eu passei, como foi, que não foi fácil, mas como às vezes eu consegui superar isso, qual foi a forma que eu fiz e ajudar vocês também a chegar lá. Então vamos começar agora. Primeiro, foi com a alimentação low carb que eu consegui o emagrecimento, tá? Existem muitas estratégias, né, Joyce? Muitas. Existem muitas. A Ana deu muito certo com a alimentação low carb. E eu passei isso pra minha irmã deu muito certo com a alimentação low carb. E as outras minhas clientes que fizeram também conseguiram e algumas não conseguiram. Então, o que eu acho é que a alimentação low carb pra mim foi muito fácil, porque era uma alimentação saborosa e que você não passa fome, que era o meu principal medo. Que era sem muitas regras, né? Assim, não tinha Sim. tantas regras pra você seguir. Então ela era muito livre, então eu gostei muito. E algumas coisas que a doutora Joyce falava pra mim durante essas semanas foram decisivas, principalmente na parte do processo de me manter no foco. Então algumas frases, elas fixam na nossa mente e foram cruciais para esse processo. Então, como foi com a low carb que eu consegui, é dela que a gente vai falar hoje, tá? Então, qual que é o mito e qual que é o medo que as pessoas têm da alimentação low carb? Então, vamos lá. Doutora Joyce, a primeira coisa que muitas pessoas perguntam é: a low carb é uma dieta da moda? Eu acho que é uma pergunta muito legal a gente poder começar, e é o que você falou, assim, a gente tem várias estratégias, e eu costumo dizer que na nutrição a gente brinca, né? A gente brinca com quantidade de alimentos, com quantidade de nutrientes, porque você pode trabalhar isso de diversas formas. Então ela não é uma dieta da moda, ela é conhecida, vamos dizer assim, é uma estratégia que ela vem sendo utilizada desde o século XIX, então quer dizer que há muito tempo, não começou ontem, né? Não surgiu aqui do nada. E ela tem, hoje, graças a Deus, né, mais estudos científicos aí que comprovam o efeito dela. Porque antes não existia tantos estudos assim.
Então isso deixava com que ela fosse uma dieta assim não tão aceita pelo meio científico. E hoje não. Hoje ela é uma estratégia que é muito utilizada, que tem tido os resultados positivos e que é comprovada. E que a Tatara fazia. E a Tatara fazia, com certeza. Então não é... E às vezes não com esse nome, né? Mas ela fazia. Sim, exatamente. A denominação também é muito importante, né? Às vezes a pessoa faz o low carb, mas não denomina low carb e faz essa alimentação, né? Bom, o segundo. Doutora Joyce, é verdade que o nosso cérebro ele não funciona sem carboidratos? Ana, eu acho que isso foi são vários estudos, né? São de muito tempo que a nutrição vem trazendo esses estudos. E eu não posso dizer que ele não funciona sem carboidrato, porque na verdade não é a minha única fonte de energia que eu tenho no corpo. E não vai ser a minha única fonte vamos dizer assim, de alimentação também. Sim. Então, a partir do momento que eu não tenho tanto carboidrato disponível, que meu corpo começa a funcionar e a procurar uma outra fonte de energia, é óbvio que ele funciona. E ele funciona, às vezes, até melhor do que se ele tivesse uma quantidade excessiva de carboidrato. Sim. Então, ele pode utilizar a proteína em menor quantidade, às vezes muito pouca quantidade para isso, mas ele utiliza essa gordura também como fonte de carboidrato, que é importante. E o carboidrato ele nunca vai ser assim 100% vamos dizer, o alimento do cérebro. Tá? Tem vários livros que falam ainda da dieta da mente, né, que associa essa questão da alimentação com o cérebro, de cognição, e muitos deles mostram que o excesso de carboidrato ele traz diversos malefícios. Sim. Então, dores de cabeça, problemas de letargia, problemas como epilepsia e outras tantas aí que estão acometidas. Sim. Então, eu não posso afirmar que ele é 100% o alimento do cérebro. Né? Sendo que a gente tem tantos estudos que comprovam aí que, na verdade, a falta dele, não seria a falta, mas assim, o fato de eu não tê-lo com tanta frequência na minha alimentação pode me trazer diversos benefícios. Certo. Então eu posso utilizar a alimentação a meu favor, para todas essas situações que nós citamos. Bom, uma experiência minha mesmo, né? Quando eu me alimentava de muito carboidrato, eu era muito letárgica. Então eu tinha muito cansaço, eu comia, acabava querendo dormir, né? Igual cachorro, né? Come e dorme, rola e dorme. Eu queria ser assim. E depois que eu comecei com uma dieta com baixo carbo e às vezes um pouco mais de proteína, mais vegetais, eu sinto que eu fico ligada muito mais tempo. Então se eu tenho algo para fazer logo após o almoço e eu faço uma refeição bem saudável, com baixo índice de carboidrato, logo depois eu já consigo fazer essa tarefa com a mesma destreza que eu faria antes de me alimentar. Quando é carboidrato, eu já sinto que eu dou uma entristecida. Eu acho que é típico daquela macarronada de domingo. Sim. Né? Aquele pratinho que a gente come ali com refrigerante, e logo depois você tira aquela pestaninha, né? Por quê? Porque na verdade você está aumentando a quantidade de açúcar no sangue. Claro, né? Então, essa quantidade de carboidrato mesmo, o cérebro também vai ficar mais lento. Ele está tendo que processar essa quantidade de açúcar. Sim. Então, se eu tenho menos, eu estou mais ativo, estou mais disposto, então eu consigo resolver, né, e fazer mais atividades ali durante o meu dia. Sim. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouquinho desse processo da alimentação ali, do que colocar como fonte de carboidrato também. Inclusive, as pessoas que fazem essa diminuição de carboidrato no início, gente, pode ser que sinta que vai passar mal, que tem um pouco de dor de cabeça, né? Mas que isso pode ser só um início, né? Algo só início. Eu costumo dizer assim, que é um processo de abstinência. Né? É a mesma coisa que a pessoa que, sei lá, que tem o uso ilícito aí de alguma droga ou bebida e retira esse processo. Então você sente falta, o seu corpo está acostumado naquele ritmo. A partir do momento que você retira, você precisa readaptá-lo. Né? E com esse excesso de farinhas, né, excesso de industrializados, é a mesma coisa. Você está retirando e o seu corpo está melhorando. Então esse processo de readaptação é um processo difícil, né, um processo de abstinência que a pessoa passa, e aí tem que entender. E cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Então acho que cada um tem que conhecer o seu corpo ali para poder saber como que funciona. Então eu já vou emendar essa aqui, porque eu acho que tem tudo a ver. E muitas pessoas que eu conheço dão essa desculpa, e aí eu preciso perguntar pra Joyce se é verdade ou não, né? As pessoas falam assim, eu não posso fazer low carb porque eu tenho hipoglicemia. E aí eu passo mal com low carb porque eu tenho hipoglicemia. E aí eu queria ver com a Joyce se realmente isso é verdade ou não. Tá, eu acho que a gente tem que pensar assim, são condições de saúde
e que o carboidrato, e a gente está falando de carboidratos ruins, eu acho que isso é bom a gente frisar, né? Que é aquele carboidrato industrializado, aquela farinha, aquele excesso de corantes, de conservantes, de açúcares, e que isso, na verdade, não traz benefício nenhum, nem para a pessoa com hipoglicemia, nem para a pessoa saudável. Então, não tem problema você utilizar uma estratégia low carb para quem tem hipoglicemia. Desde que a pessoa conheça o seu corpo, desde que a pessoa entenda, às vezes ela não vai conseguir passar um período muito longo sem se alimentar, mas que ela observe a saciedade, observe a fome. Né? Eu acho que na maratona nós falamos tanto disso, né? Da fome, da saciedade, né? De tentar entender isso. E assim, ó, é simples, né? Você comer quando tem fome, e parar quando você está satisfeito e esperar essa fome chegar de novo. Né? E isso não vai fazer mal para a pessoa com hipoglicemia. E a partir do momento que ela percebeu que ela não está legal, come. Né? Eu acho que isso aí está livre, ela não tem que comer a cada 3 horas, ela não tem que estar presa ali nesse horário de alimentação. Que ela pode simplesmente comer. Se a gente for pensar, é tão pré-histórico, né? É muito pré-histórico. É tão funcional, é tão do seu próprio corpo e a gente foi perdendo isso com o tempo. Eu vejo isso muito com os meus filhos. Então, às vezes a gente faz pizza de calabresa, compra uma pizza de calabresa. Aí o meu filho fala assim, eu posso comer só calabresa? Ele não quer a massa, ele não quer a pizza. E aí a gente fala, filho, come um pouquinho, né? Come tudo. E aí a gente vai acostumando a criança que ela tem que comer aquilo ali. Muitas vezes a gente põe o arroz, o feijão, o frango, o brócolis na manteiga. E aí ela come o brócolis, come o frango e fala, não quero mais. Então muitas vezes é muito animal mesmo, né? A gente sabe que é aquilo que a gente tem que comer, menos refinados. E muitas vezes a gente se perde no meio do caminho aí também. Ô Ana, acho que é legal você comentar isso, porque assim, ó... A questão de fome e saciedade, né, é muito difícil às vezes de identificar. E você identifica com facilidade quando você tem sede, você identifica com facilidade quando você quer ir ao banheiro. Sim. E hoje eu estava no prédio escutando a mãe do andar de baixo falar pra menininha, vai no banheiro que vai começar, depois você não vai aguentar. E eu fiquei pensando, eu falei, mas se ela não está com vontade, por que ficar forçando, né? Sim. Então eu acho que esse hábito, ele vem, é o que você falou, ele é pré-histórico, ele vem desde a infância. Né? Aquela coisa que você tem que comer tudo, você não pode deixar no prato, você tem que comer a massa da pizza, você tem que comer o arroz. Então assim, você vai criando esses conceitos e que dificulta bastante. Sim. Principalmente nessa questão de falar assim, você não pode passar mais de 3 horas sem se alimentar. Sim. Então eu acho que isso... eu acho que isso, assim, esse é um dos grandes mitos que a gente tem na alimentação em si, não só na dieta low carb, né? Mas no geral mesmo. Tá. Próxima. Tenho medo de aumentar o meu colesterol com alimentação low carb. A alimentação low carb aumenta o colesterol, doutora? Não aumenta o colesterol. Vamos falar direto, assim. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas entendem como alimentação low carb uma dieta que ela é muito rica em gordura, muito rica em carnes, proteínas, e na verdade não é isso. Nós estamos retirando alimentos industrializados, retirando os refrigerantes, retirando farinha branca e comendo frutas, comendo verduras, legumes, que é a base da alimentação. E diferente disso, eu não conheço nenhuma verdura e nenhum legume que tenha carboidrato, que tenha colesterol. Né? Então, assim, o colesterol ele é proveniente do animal. Tá? Então, se eu pegar um óleo, mesmo que seja o óleo de grãos lá de soja, ele também não tem colesterol, porque não é proveniente dele isso. Então, o fato de aumentar esse colesterol depende do que você considera como low carb. Então, o que você coloca? Eu estou fazendo todos os dias ali uma quantidade de, sei lá, de bacon com ovo. Está errado? Não está errado. Mas eu tenho que entender que o fato de eu aumentar essa quantidade de gordura, ela pode aumentar a quantidade de colesterol que eu tenho no meu corpo. Então, eu tenho que entender... E que também pode ser que seja ruim, né? Às vezes a pessoa tem colesterol baixo, então pode ser que seja normal. Então, assim, não aumenta o colesterol, eu fazer uma estratégia que seja low carb. Então, acho que é legal a gente colocar isso, mas eu tenho que tomar muito cuidado, às vezes, com o excesso de colesterol que eu estou consumindo. Sim. Tá? Mas não é nada que tem que desbonifique. Você fala, não, vou comer ovo, por exemplo. Sobrecarregar a gordura na alimentação low carb. E eu posso comer ovo que não vai ter problema nenhum, né? Então, eu acho que esse é um mito muito antigo, que antes podia, depois já não podia mais, agora pode. Então, assim, fica nesse vai e vem. Sim. Mas a gente tem que entender que, assim, que se eu estiver consumindo de uma forma saudável, né, eu posso comer ovo todos os dias que não vai ter problema nenhum. Então não é o ovo o culpado do colesterol, né? Não vai ser. A bolacha recheada pode ser. Né? Que eu hoje, gente, hoje tinha um pacote lá de bolacha recheada e eu venci ela. Todo dia, né? Eu falo que é 1 leão por dia, pra sempre, não tem outro jeito. Bom, low carb é 0 carboidrato? Não, existe low carb e no carb, né? Então existe essa diferença.
a gente trabalha sempre com um percentual dessas quantidades de nutrientes. Então a gente chama de macronutrientes, o carboidrato, a proteína e as gorduras. Então sempre o carboidrato, né, de acordo com as diretrizes que a gente tem aí vigilantes, né, vigentes no caso, são de 50% a 65% de carboidrato. Então assim, é uma quantidade alta de carboidrato na dieta. Isso vai dar mais ou menos em torno de 130 gramas por dia. E aí não diferencia qual tipo de carboidrato você vai ter. Então, quando a gente fala em low carb, eu estou falando de uma quantidade menor do que 50%. E normalmente as dietas variam entre 30% e 40% para ser low carb. Tá? Então, no carb é quando você faz uma dieta zero carbo. Né? São dietas com uma quantidade proteica muito alta, uma quantidade de gordura muito alta, carnívora, às vezes cetogênica, que você atinge um nível maior e a quantidade de carboidrato ali é praticamente E que tem muitas pessoas que se dão muito bem com esse tipo de dieta também. Assim, tem tratamentos que são utilizados para essas dietas também, tá? Principalmente a cetogênica. Então, assim, low carb não é zerar carboidrato. A dieta low carb, ela tem carboidrato. E aí a gente tem que conhecer a composição desses alimentos aí que está sendo colocados nessa alimentação, né? Certo. E você acha que a low carb, ela pode ativar a compulsão alimentar? Essa Ana bem preparada. Ana, na verdade não. Eu lembro que nós citamos isso no Maratona também. O ciclo vicioso do açúcar. Então quanto mais você come, mais você quer comer. Então você mais tem essa vontade. E no caso de você fazer uma estratégia que eu estou retirando industrializado, açúcares, essas coisas todas, eu vou melhorar o fato dessa compulsão. Porque eu não vou ter essa necessidade de estar mantendo sempre essa glicose muito alta. Né? Então a insulina não vai estar circulando ali numa grande quantidade no meu corpo. Então, na verdade, eu não vou ter compulsão alimentar, não vou ter essa vontade de comer. Por outro lado, quem tem isso como um transtorno deve procurar um tratamento específico, psicólogo, médico, psiquiatra, enfim. Que agora, são 5% das pessoas. Sim. Agora, essas pessoas que estão acostumadas a comer muito doce, muita bala, muito chiclete, essas coisas todas, né? Eu acho que aí, retirando isso, ela vai perceber que ela não tem essa necessidade de comer a cada 3 horas, ela não tem essa necessidade de ficar o tempo inteiro beliscando, que isso melhora muito. Então, essa compulsão melhora bastante. Melhora muito. Eu sou prova viva disso. Então, muitas vezes a gente esquece de comer porque a fome não vem. Né? Então eu comia uma e aí eu vou lembrar que eu vou comer às 8 porque aí realmente a fome apareceu. Mas quando eu comia muito carboidrato, a fome era muito rápida. Então 2 horas eu tinha fome de novo, 4 horas eu tinha fome de novo e era até muito difícil. Às vezes eu conversava muito com o Danilo com relação a isso. Eu falei, gente, não é normal que as pessoas tenham que comer tanto e tantas vezes, né? E aí a gente acabou de comer e já tem que estar preocupado no que vai comer de novo. E às vezes nem é fome, né? Essa questão de você comer a cada 2 horas ali não era nem fome. Você estava antevendo essa fome, então você estava comendo antes dela chegar. Porque era a hora. Era a hora de comer, então ele tem que comer naquele horário. Exatamente. Então assim, não existe uma compulsão para isso. Eu acho que a gente melhora muito essa qualidade e eu deixo de ter uma quantidade muito grande de açúcar circulando. Então eu não estou produzindo tanta insulina. Então se eu não produzo tanta insulina, eu vou me manter mais tranquilo. E aí eu vou realmente perceber a fome e a hora que eu tiver fome eu vou comer e vou perceber essa saciedade também, com muita facilidade. Então eu acho que a gente tem que passar pelo processo. Sim, isso. É exatamente isso. A gente tem que passar pelo processo e vai sentir as dores do processo. O processo não é imune à dor, a gente vai ter dor. Só que a gente conhecendo o nosso corpo, prevendo que isso vai acontecer, fica muito mais fácil. Com certeza. Né? Agora a gente está nesse tempo da pandemia, as pessoas estão muito preocupadas com a imunidade. E aí a gente quer saber se a low carb pode prejudicar a imunidade. Olha, além da pandemia vem o tempo do frio aí, né? Que começa a chegar e isso também já é uma preocupação maior. A low carb não prejudica, porque eu comer verdura, legume, né, comer carnes, comer frutas aí, não tem por que eu prejudicar a minha imunidade. Ao passo que se eu estiver comendo, né, o pastel da feira... Passatempo. As eu sou apaixonada por passatempo. Refrigerante com excesso, isso sim pode prejudicar muito a minha imunidade. Então fazer uma alimentação que ela é saudável, que ela é limpa, não tem por que prejudicar. Isso pode melhorar. A única coisa assim que a gente orienta é que não faça restrições tão grandes nesse momento. Tipo, eu vou ficar sem comer ali, né? Eu vou o dia inteiro. Fazer jejum de 24 horas todos os dias. Isso não é muito saudável nesse momento. Mas assim, passado esse período aqui que é mais crítico, e você conhecendo o seu corpo, entendendo como isso funciona, não existe problema nenhum também. Ótimo. Bom, pessoal, então assim,
eu queria dar um adentro, já aproveitando essa parte que a doutora Joyce falou sobre imunidade, e falar um pouco para vocês do nosso desafio Low Carb Turbo 2.0. Eu lancei lá aqui no YouTube também e lá no Instagram, falando um pouquinho do que é esse desafio e de como a gente prepara esse desafio, tá? O porquê que eu fiz o desafio e porquê que ele é pago, né, etc. Porque lá no meu canal a gente tenta ajudar, né, coloca os vídeos aqui, mas muitas pessoas, elas precisam de um acompanhamento e muitas vezes de um grupo, muitas vezes de que tem aí algumas pessoas também com o mesmo objetivo que elas, para que troquem informações, né? E para mim isso deu muito certo. Quando eu fiz o emagrecimento com a doutora Joyce, foi em grupo. Eu fui a pessoa que tive mais resultados, né, no grupo, né? Mas tudo isso também depende do que cada pessoa quer para si naquele momento, né? Lógico que as pessoas tiveram resultados diferentes. Mas o que é esse desafio? Então, o desafio, na realidade, ele é feito num canal do Instagram. Então, quando fizerem o pagamento do desafio, vão receber ali todas as informações para entrar nesse perfil fechado do Instagram, e serão 21 dias de acompanhamento. Então, Ana, como que é? A doutora Joyce vai passar uma dieta para cada pessoa? Não, gente, não é uma consulta, não é uma consultoria individual, não é isso. O que a gente quer ali é colocar as regras da alimentação low carb, o que é permitido durante a alimentação low carb, o que não é, o que entra, o que não entra, que é o que todo mundo tem muita dúvida. Dar algumas sugestões de receitas para vocês e acompanhar vocês nas dúvidas, tanto técnicas, né, que aí a gente envia para a doutora Joyce responder, quanto das dúvidas de cunho mental mesmo, de cunho psicológico. E aí entra a minha parte. Ana, você é psicóloga? Não. Eu sou uma pessoa que passou pelo processo e conhece exatamente a dor de vocês. Conhece exatamente o que vocês estão sentindo e que pode dar um conselho e pode ajudar vocês a passarem por esse processo também. A doutora Joyce cuida dessa parte mais técnica. E aí esse desafio a gente decidiu dividir em 3 semanas. Como são 21 dias, a gente vai fazer 7, 14 e 21. Então, a primeira semana a gente vai cuidar de uma parte mais detox com vocês, né? A segunda semana teremos outras estratégias alimentares aliadas à alimentação low carb, algumas receitas diferentes também. E na terceira semana entram outras estratégias alimentares, como vocês já vão estar adaptados, com o organismo mais adaptados aí durante esses 15 dias, a gente vai ousar um pouquinho aí nas estratégias alimentares com vocês, mas coisas que todos vão conseguir cumprir de acordo com o seu organismo. Então não é nada imposto, é tudo sugerido, e eu vou estar lá com vocês nos stories todos os dias. Então todos os dias a Ana faz um stories e aí eu vou seguindo com vocês com relação à alimentação, com relação às receitas, o que eu tô fazendo ali de diferente que eu posso ajudar vocês, e vou colocar uma caixinha de questões. Então sempre eu coloco uma caixinha de dúvidas e vocês vão enviando por ali. Ou pode comentar também na última foto, como a gente fez no primeiro, Sim. né? Então comenta na última foto e a gente vai conversando por ali também. Neste desafio teremos 3 lives também, assim como essa. Pode ser que as 3 lives eu faça, né? Às vezes a doutora Joyce não vai poder estar junto, porque ela também dá aula remota e aí fica difícil os horários. Mas vou estar com vocês por 3 dias online, assim, ao vivo, para que a gente possa conversar a respeito do desafio. E aí essa live é só para quem estiver participando do desafio. Ana, me interessei muito, quero muito fazer, como eu faço? Lá no meu Instagram e aqui no YouTube, embaixo, a gente vai deixar o link para compra. O valor é de R$ 187 e você pode dividir esse valor em até 6 vezes. O que vai dar aí o valor que vocês gastam na padaria durante um dia da semana. Então vale muito a pena. Eu fui na padaria esses dias, fui receber visita em casa, comprei pão de queijo, bolo, umas coisinhas lá, deu R$45. E aí eu fiquei pensando o quanto que eu já estava economizando, porque eu não passo quase nunca na padaria, né? Pra mim, eu comprei só um torresminho. Então, assim, vocês vão estar gastando o que gastaria, se for dividir em 6 vezes, né? O que gastaria na padaria durante um dia. E aquele ensinamento vocês vão pegar para vocês pro resto da vida. Então não é algo que vocês conseguem fazer só durante aqueles 21 dias. Vocês vão persistir com ele depois. O grupo é vitalício, vocês vão ter acesso a ele para sempre, né? Até o Instagram decretar não quero mais e aí tirar do ar, mas vocês vão ter ele vitalício ali. E também terão todas as informações no Hotmart. Então vai valer muito a pena.
eu vou estar ali com vocês. É a única forma que eu vi de conseguir acompanhar todos vocês num grupo menor, né? Ao contrário dos 40 mil que a gente tem no Instagram, graças a Deus. E com também um suporte todo envolvido por trás disso, tá bom? Então, se sentirem necessidade e não estiverem encontrando o link, suporte@anamungioli.com.br, escrevam um e-mail, tá? anamungioli, suporte@anamungioli.com.br, e o pessoal vai ajudar vocês. Até quando eu posso comprar? Até amanhã. Amanhã a gente fecha o carrinho e a gente começa esse desafio no sábado agora, dia 16, para já quebrar paradigma que a dieta tem que começar na segunda-feira. A gente já começa no sábado, tá bom? Bom, agora vamos começar a nossa segunda parte da nossa live. E aí a gente vai falar um pouquinho da farinha e do açúcar, tá bom? Vamos lá então. Doutora Joyce, muitas vezes eu fui comprar uma gelatina ou alguma coisa assim que estava escrito que era sem açúcar, né? E aí, toda empolgada, diz: nossa, isso daqui pode ir na dieta. Esse pode. O açúcar, ele pode estar escondido nesse produto? Com outro nome? Pode, Ana. Muitas vezes a gente pega um produto que ele tá lá assim, 0 açúcar. E aí quando a gente vai olhar o rótulo, né, eu acho que a gente tem que fazer uma live só de rótulo. É verdade, verdade. Só para poder entender os rótulos. Já é uma opção. Ele coloca muito os nomes, assim, açúcares diferentes, nomes Sim. diferentes. Então você pode encontrar maltodextrina, você pode encontrar glucose, você pode encontrar dextrose. Então são nomes diferentes de açúcares que estão embutidos dentro do rótulo. Tá? Mas então por que eles colocam? Porque ele não tem a glicose ali, não tem a sacarose presente. Então ele retirou isso. Tá? Mas ele tem outros tipos que têm poder de adoção tão grande quanto o açúcar e que podem elevar a quantidade de glicose no organismo também. Tá? Então tomar muito cuidado com a questão do É uma pegadinha. É uma pegadinha do malandro. E o pior de tudo não é isso, né, gente? O pior de tudo é que eu sou saudável, não tenho diabetes. Eu posso comprar aquilo ali, consumir, estragar um dia da minha dieta e tudo bem. E uma pessoa que é doente, que tem diabetes, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar assim, ó, existe o diet e o light. Então, para o diabético, se ele não estiver com açúcar, melhor. Sim. Então, o diet geralmente é um alimento que ele não tem açúcar. Porém, ele pode ter os adoçantes. Sim. Tá? E aí pode ter acesulfame, pode ter sacarina, pode ter sucralose, que também são tipos de açúcares que têm o poder de adoção. Sim. Mas ele não tem açúcar. No caso do light, o alimento light, ele vai retirar 25% de algum produto. Ou de açúcar ou de gordura. Sim. Tá? Eu acho que não é interessante às vezes a gente consumir alimento light. Nós estamos falando de alimentação saudável. Então, limpa. essa questão light e diet aí é só em último caso e pensando que às vezes na dieta low carb a gente não vai utilizar. Sim. Porque eu preciso da gordura natural do alimento, eu preciso consumir esse alimento na íntegra, Sim. Então nada de muito industrializado. Sim. Mas tomar muito cuidado com esses tipos de açúcares que estão ocultos. Tá? Então ler o rótulo, procurar. Eu sempre falo, quando tem mais de 3 ingredientes ali, já desconfia. Que a gente também não sabe o nome. O nome que você não conhece, já começa a desconfiar. Então, o alimento industrializado, que às vezes eu não tenho como substituir por outra coisa, então que eu utilizo com no máximo 3 ingredientes, que é o ingrediente principal dele e que ele tenha, às vezes ali, por exemplo, igual o iogurte, que ele tem o leite e às vezes ele tem o lactobacilo, que ele tem a bactéria associada, então tem 2 ingredientes só, então seria o ideal. E não que ele tem corante, conservante, aqueles corantes cheios de nome que a gente nunca viu na vida. Verdade. Então, assim, tomar cuidado com esse tipo de coisa, tá? Sempre observar os rótulos. Sim. E existe, por exemplo, um açúcar light ou açúcar de coco, ele pode ser menos maléfico ou vai subir na insulina do mesmo jeito? Açúcar é açúcar em qualquer situação, tá? O açúcar de coco, demerara, o light, o mascavo, ele vai ser melhor na estratégia? Não, ele é açúcar, tá? Então você tem que tomar cuidado, principalmente com a quantidade que eu estou consumindo. Eu deixei de consumir o açúcar branco e estou comendo agora só o açúcar de coco. Nossa, mas ele não adoça tanto. Ele não adoça tanto e eu acabo colocando mais. Ou ele adoça do mesmo jeito e porque ele é de coco eu estou achando que eu posso comer mais. Sim. Então assim, açúcar é açúcar, tá? Não muda. Se eu preciso tentar trabalhar os sabores, eu preciso tentar conhecer esses sabores. Sim. Então se é azedo, se é amargo, né? Então não querer mascarar o sabor do alimento. Sim. Então eu falo assim, maracujá ele é azedo. Então come maracujá azedo. Sim. Não inventa de querer colocar xilitol no negócio porque não tá certo. Gente, eu vou contar uma coisa. A doutora Joyce, quando eu comecei a fazer a dieta low carb, eu não tomava café.
Eu nunca tomei café. Lá em casa eu tomava leite com Nescau, ou leite com Toddy, ou leite com chocolatado que tivesse. E o meu marido tomava café com leite. Mas eu sempre tomei, ainda falava, nossa, nós vamos ser pais pra frente, né? A gente vai tomar chocolatado junto com os filhos. E eu não sabia o tanto que aquilo me fazia mal logo cedo, né? Porque era uma bomba de glicose ali logo pela manhã, tanto do leite quanto do Nescau, do achocolatado. E aí a doutora Joyce, depois que a gente começou a fazer o jejum, ela me passou, eu queria fazer alguma atividade física, tentar, né? Porque eu não consegui, de manhã, e a doutora Joyce falou, Ana, você vai fazer o Bullet Prof, vai colocar lá no cafezinho, um pouquinho de óleo de coco e tal, pra te dar energia e você conseguir prosseguir. Mas eu não tomava café. E aí eu falei pra ela, mas eu não tomo café. Eu não tomo café nem com açúcar, imagina sem açúcar, com óleo. Imagina, eu não vou conseguir. Aí ela falou assim, fecha, tampa o nariz e engole. Igual remédio. Você lembra? Gente, foi impressionante, porque sim, durante os primeiros dias eu tampava o nariz e tomava aquilo igual remédio. Falava, não, isso aqui vai me fazer bem, porque tem o efeito energético do café, mas a gordura boa que estava ali ia me dar um pouco de energia, sem aumentar a minha insulina. E aí, incrivelmente, depois de 7, 8 dias, eu fui começando a ver que aquilo parecia que não era tão amargo mais. E foi a mesma coisa com algumas outras coisas que eu achava picante ou amarga demais, como algumas folhas, por exemplo. E isso a gente fala também no desafio. Tem um dia lá que a gente gravou um videozinho e eu falo muito a respeito disso, a gente cita até a medicina Ayurveda, que preza muito essas áreas da língua e do sabor doce, amargo, picante, adstringente, pungente, etc. Olha o spoiler, gente. Então, é muito legal. Bom, e a farinha branca e a farinha integral, ela também prejudica o nosso emagrecimento ou não? Uma é boa e a outra é ruim, ou uma pode ser utilizada ou não? Porque tem alguma diferença ou não? Por que ela não pode ser utilizada na low carb? Eu acho que é legal a gente colocar que assim, né, antigamente quando as dietas eram prescritas, né, você colocava lá, retira a farinha branca, retira o pãozinho branco e coloca 2 fatias de pão integral, né? Isso, exatamente. E aí, vamos pensar assim, ó, no que compõe isso? O fato de ser integral, na verdade, esse trigo, ele não foi processado. Mas isso não quer dizer que ele não vai trazer um aumento da quantidade de glicose no meu organismo. Sim, então, se eu estou retirando a farinha, eu estou retirando todas as farinhas, nesse caso aí, branca ou integral que seja. Sim. Mas de vez em quando eu posso comer, eu acho que é aquilo que nós colocamos na maratona também, né? Não está proibido de consumir. Mas para emagrecimento, para saúde, fica sem, restringe. É muito mais saudável você não comer farinha branca, farinha integral, né, esse monte de coisas. Deixar para uma exceção, né? Sim, quando vale muito a pena. E eu acho que hoje eu estou no dia do livro, né? Então, assim, vou citar mais um. Aí é bom, hein? Mas eu acho que esse é legal, porque assim, todo mundo tem que ler e poder entender um pouquinho desse processo. Sim. Tá? Chama Barriga de Trigo. William Davis, alguma coisa assim. Ele é cardiologista e ele coloca isso como preventivo. Você diminuir a quantidade de trigo é preventivo. Lá quando o trigo surgiu, quando o trigo era uma moeda de troca, né, ele não era modificado geneticamente. Então ele era um tipo de trigo a ser utilizado. Hoje ele tem todas essas modificações e ele não é interessante. Então no livro ele coloca todo esse processo. Assim, o começo do livro não é muito legal porque ele explica todos esses detalhes de plantação, de como ele foi modificado e tudo mais. Mas ele chega num ponto que ele coloca isso. Ele fala, hoje o aumento da circunferência abdominal e da síndrome metabólica está associado ao consumo excessivo de trigo. E não adianta espernear, né? Não, é o que é, gente. É o pãozinho francês, é a pizza, é a bolacha, tudo tá com trigo. Sim. Então tudo tem ele embutido. Ninguém engorda porque comeu muita banana e muito mamão, gente. Não. Nem a banana, né? Nem a banana o pessoal quer muito. E isso a gente fala muito a respeito. Eu gosto muito de seguir um médico, o Dr. Souto, que inclusive foi a doutora Joyce que me apresentou, porque eu não conhecia. Mas ele fala exatamente isso. Ele fala, o índio, ele não engorda porque ele come mandioca demais, né? Ou come mandioca, né? Às vezes nem demais. Mas a partir do momento que ele precisa de uma redução de peso, ele precisa fazer uma abstinência da mandioca. Então não é que a banana engorda, mas é que durante o processo de emagrecimento o interessante é que não consumimos, né? Que não vamos consumir. E eu acho que é pensar assim, não está proibido eu comer a banana ou eu comer a mandioca. Eu tenho que entender qual é o meu objetivo. Então, que estágio que eu me encontro? Eu estou precisando melhorar a saúde e perder peso. Então, nós vamos retirar esses alimentos que eles aumentam a quantidade de insulina, que aumenta a glicose nesse caso. Sim, isso mesmo. Então,
É isso, gente. O ideal é que durante o processo não seja consumido. E não é algo que você falar, nossa, eu preciso me despedir porque nunca mais eu vou comer. A gente vai comer, né? Hoje, 10% da alimentação da Ana é uma alimentação livre. É uma alimentação para eu comer um pudim, igual eu comi anteontem. É uma alimentação para eu comer uma coisa que eu goste, né? Mas 90% tá ali no trilho. Então, se eu tiver vontade de comer uma pizza, se eu comer um pastel da feira, se eu comer qualquer outra coisa, vai estar dentro da minha alimentação saudável, porque são só 10%. Eu acho que você colocou um negócio legal do desafio também, né? Quebrar esse paradigma de começar na segunda. Isso, exatamente. E eu acho que isso tem tudo a ver, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de que eu vou começar a dieta, eu tenho que me despedir antes, porque segunda-feira eu começo. Então, na verdade, não existe dia. Se eu quero fazer essa mudança, seja agora. É agora, né? É agora. É agora. Exatamente. Então, a gente não pode deixar a gente para depois, né? A gente Nunca. é agora, né? Bom, então vou começar agora com as perguntas e respostas que o pessoal tem mandado aqui pra gente, né? E eu anotei duas aqui que me mandaram lá no meu perfil e vou fazer aqui agora. Bom, primeira pergunta, tá perguntando do desafio, tá perguntando assim, ó, quantos quilos eu posso perder no desafio? Quantos quilos uma pessoa pode perder em 21 dias fazendo uma alimentação regrada e saudável? É difícil determinar quantos quilos, tá? Mas eu acho que é importante a gente pensar que, assim, a ideia de perda de peso saudável é até 2 quilos por semana. Então, se ela for trabalhar nessas 2 semanas, nessas 3 semanas aí, são 21 dias, né? Ela pode perder até 6 quilos no mês, tá? Tem pessoas que perdem mais, tem outras dias, que né? perdem menos. Se ela fizer mais de uma semana, pode perder 8. 8. Né? Então, assim, vai variar muito isso, tá? Então, assim, não existe uma regra para falar, você vai entrar no desafio, você vai perder tantos quilos no desafio. Eu acho que depende muito do que ela faz, né, de como ela faz isso também e de como é o metabolismo dela. Sim. Então, assim, a ideia é que você perca de 500 gramas de peso ali até 1 quilo, então você pode totalizar isso dentro do mês aí, de 6 a 8 quilos tranquilamente. Sim. E a gente tem que ver os outros fatores também. Cada um tem um estilo de vida, tem pessoas que dormem bem, tem pessoas que dormem mal, né? Tudo influencia, né? Eu li uma frase num blog aqui de um doutor também, ele fala, enquanto os olhos estão abertos, a boca também estará. Então é mais ou menos isso, né? Então se você dorme pouco, geralmente você vai comer mais. Tudo isso é uma compensação, cortisol e etc. Então cada pessoa é uma pessoa, mas o que a gente sabe é que o caminho não tem como dar errado, né? A plantação sendo feita de forma correta, haverá colheita, mas cada um na sua época. Eu acho que tem que pensar que é a história do pintinho, né? Quando você vai alimentar o pintinho, se a Sim, luz estiver acesa, ele tá lá comendo, né? Isso. A hora que você apaga, ele vai descansar. Então, assim, a ideia, isso pra ele, é na verdade assim, uma referência. Né? Enquanto está dia, né, quando tá claro, ele tá comendo e está se alimentando. A partir do momento que escureceu, ele entende, agora é hora de descansar, porque ele não consegue enxergar a comida. Sim. Então eu acho que isso é muito real também. E nível hormonal também conta muito, né? Muito, totalmente. Certo. A outra moça aqui tá perguntando assim, ó. Já fiz dieta low carb, é igual a dieta cetogênica? Não, não é igual. As dietas são estratégias diferentes, tá? No caso da cetogênica, a gente vai trabalhar com uma quantidade maior de proteínas e gorduras boas. E aí isso tem que ser dosado e tem que ser acompanhado, porque dependendo da pessoa, ela não pode fazer isso por muito tempo. Sim, então, a cetogênica. A cetogênica, Então assim, ela tem que fazer um processo, a gente trabalha com um protocolo, são de 5 dias, 10 dias, então vai entendendo como funciona o organismo de cada pessoa. Entendi. No caso da low carb, não, a gente está retirando os alimentos que são ruins ali, industrializados, farinha, açúcar e tudo mais, e aí ela pode manter fazendo essa dieta aí como um estilo de vida mesmo, sempre. Então tem essa diferença sim. E a pessoa pode começar através da low carb para poder passar para a cetogênica. Nunca fazer a estratégia de uma vez. Né? Então passar a consumir, por exemplo, assim, proteínas e gorduras boas ali de uma vez. Hoje eu faço uma alimentação muito errada e amanhã eu faço cetogênica. Não, tem que tomar cuidado com isso também. Certo. Cristiane de Paula está perguntando, na gravidez, eu posso fazer uma alimentação low carb? Pode fazer, claro, porque ela vai retirar os industrializados ali, vai tirar o que é ruim, açúcar e tudo mais, então acho que não tem problema. Para ela e para o bebê vai ser excelente. Sim. Observar sempre os alimentos que ela vai consumir. Então, assim, evitar às vezes carboidratos bons em excesso. E não ficar sem comer por muito tempo. Não ficar sem comer por muito tempo. Então, assim, não precisa comer a cada 3 horas, mas observa que às vezes você precisa se alimentar mais vezes ao longo do dia. Então, não tem problema nenhum. E no mesmo caso também, se estiver amamentando. Né? A pessoa pode fazer uma alimentação, uma estratégia low carb, desde que ela tenha essa consciência
de comer mais vezes ao longo do dia, de observar esses alimentos, né? Porque na verdade ela está retirando o que é ruim ali, ela está retirando o que não faz bem nem para ela nem para o bebê. Sim, então é ótimo. Aí já acaba respondendo aqui a pergunta da Cíntia, que me perguntou que ela acabou de ter bebê, faz 15 dias, e se ela podia fazer uma alimentação low carb. Então, se é gestante, pode fazer, quem acabou de ter bebê também. O que eu, às vezes, sempre comparo, eu comecei a fazer, a Olivia tinha 45 dias. Tanto para mim quanto para ela, isso foi muito benéfico, né? Porque você já deve ter escutado falar, às vezes os antigos falam, não come muito chocolate, não come tal comida porque faz mal pro leite, o menino tem cólica. E é mais ou menos isso mesmo, né? Tudo que você come, o nutriente vai para a criança. Então, se você come muito nutriente, come alimentos com uma densidade nutricional boa, o seu filho também vai estar sendo bem nutrido. E pensar assim, Ana, se ela estiver com fome e ela perceber que às vezes consumindo uma quantidade de legumes e carnes não está satisfazendo, que ela possa acrescentar um carboidrato bom ali. Sim. Então que ela usa batata doce, usa mandioca, então que seja um pedaço. Sim. Mas isso também não quer dizer que vai aumentar muito a energia dela, porque a base também não está ali. Sim. É mais a questão psicológica de saber que eu tenho, né, do que na verdade eu pensar que vai fazer toda a diferença. Ótimo. Vamos lá, Maria da Glória pergunta, low carb é reeducação alimentar? Difícil, né? É uma forma, né? Não acho que é reeducação alimentar não, porque na verdade assim, a gente nem tem usado esse termo mais de reeducação alimentar. Não existe mais, ficou velho. Ficou velho. É uma educação alimentar e nutricional que a gente sempre trabalha. Porque na verdade você nunca teve uma educação. Nunca teve. Então assim, você vai na verdade trabalhar isso. Então eu não posso considerar que é uma educação, porque é uma estratégia. Eu vou trabalhar uma estratégia de mudança de hábitos. Sim. E a partir do que eu vou fazer com esses hábitos depois, isso sim vai ser minha educação alimentar. Sim. Aí você vai ficar educado. Exatamente. A Valdirene Figueiredo está perguntando, posso comer legumes low carb à vontade? Se ela tiver com fome, sim. Vai depender da fome dela. Então assim, é a questão de fome e saciedade. Observa sempre isso. Às vezes, eu já fiz isso e eu percebia que era muito engraçado a hora que você chegava no meio do prato. Né? Porque qual que é a sensação? Já que é liberado, então eu vou comer muito. Sim. Então eu pegava o prato maior que tinha em casa, colocava muito legume, muita coisa. Então a hora que você chega no meio, você começa a perceber que já deu, que não desce mais. Então assim, você pode consumir, só que tem que observar, cada pessoa às vezes tem uma reação. Um que come brócolis demais tem uma distensão maior, outro que prepara o brócolis cozido, ele percebe que tem muitos gases. E às vezes, o que eu digo, né? A minha irmã tem muito essa dúvida. Mas eu tô comendo tudo certinho, tudo saudável, às vezes eu me sinto muito inchada. É isso mesmo, gente. Às vezes o saudável também vai fazer isso, exatamente, né? Às vezes os gases ali vêm de alimentação saudável, do feijão, do milho, do e é por isso que eu falo que assim, a pessoa tem que conhecer o corpo dela. Sim. E passar a entender. Aquilo faz mal para um, e faz mal para o outro. Exatamente. Muitas vezes. A Sônia estava falando aqui, no frio só é mais difícil comer saladas. Aí eu acho que a hora que entra aquela salada diva que a gente coloca tudo, assim, então você coloca alguma coisa, a folha por baixo, coloca alguma coisa quente, ou uma carninha, ou às vezes você tem um baconzinho frito ali, você coloca por cima, coloca um queijo. Eu sempre falo que o queijo em lasca, ele dá sabor em tudo. É verdade. Você pega um queijo parmesão ou provolone, que você faz a lasquinha dele, e a hora que você coloca no meio ali, ele dá outro sabor. Sim. Então, eu acho que tudo isso modifica. Né? Eu tenho um presunto lá diferente, sei lá, eu comprei um parma. E se eu não tiver nada disso também? Se eu tiver um tomate lá, uma cenoura, eu ralo ela. Então, assim, eu acho que você pode fazer ela ficar diferente. Porque ela ficando diferente, eu tenho mais essa vontade de comer ela. E pode até fazer um tomate assado e misturar, né? É nome chique, né? Sabe aquele confitado que na verdade é você passar ele na manteiga? É isso mesmo. Ou você pode jogar um temperinho e colocar no forno, ele sai assadinho. Ele sai assadinho. E aí misturar isso à salada também. Dá pra fazer de tudo, gente. A Lenita Borba tá perguntando. Lenita Borba é a Vanessa Melo. Adoçantes, se pode ser utilizado durante a alimentação low carb. E está perguntando sobre o xilitol, se ele é saudável, se ele pode ser utilizado. Eu acho que a gente tem que pensar nesses tipos de adoçantes, que é o que a gente falou do açúcar. Então, por exemplo, tomar cuidado com alguns adoçantes aí que às vezes podem enganar. O xilitol e o eritritol são adoçantes mais saudáveis, né? Vamos pensar na redundância aí do mais mesmo. Porém, tem que tomar cuidado. Algumas pessoas não se adaptam bem com ele. Tá? Ele pode gerar distensão abdominal. Por exemplo, eu mesmo não posso comer nada que tenha xilitol. E nem talmatina, que normalmente os industrializados hoje, eles vêm adoçado com talmatina.
E aí essa tomatina também ela pode trazer essa distensão. Mas nada impede a pessoa poder testar e tentar entender como que é. E o tão engraçado do teste é que, por exemplo, Ana, se eu coloco xilitol num bolo, ele não me faz mal. Se eu coloco o xilitol num chá e tomo, eu sinto que ele acaba me dando um pouco de gases e etc. Sim. Então, a gente tem que ir fazendo testes. Então, eu já adaptei agora a consumir o chá sem nada. Mas, às vezes, você ainda não se desprendeu desse gosto doce. Então, o ideal é ir testando os adoçantes. Mas tem o eritritol, tem a estévia, né? Tem a estévia, tem a frutose, que às vezes tem um poder de adoção maior. Sim. Só que é pensar assim, ó, se eu consigo usar o alimento com o sabor natural dele, melhor. Melhor. Então, sem dúvida, é melhor. É isso mesmo. A Ana está perguntando, a minha filha tem 14 anos, ela pode fazer o desafio? Pode, né? Pode. Gente, o desafio, na realidade, ele é para qualquer pessoa, tá? Não tem nada ali que nenhuma pessoa pode fazer. O que eu sempre peço com a doutora Joyce também, que a gente alerta é, se você tem alguma doença, então se você precisa de um acompanhamento médico, o ideal é que você faça um acompanhamento médico, né? Mas nada que tá ali, às vezes você vai para lá, para o desafio, fala, olha, eu não vou fazer aqui esses 3 tipos de alimentação que estão me sugerindo nessa semana, mas eu vou focar, vou prestar atenção no que ela tá falando com relação ao foco, à mente, à alimentação, ao psicológico, o que eu posso pensar quando eu tiver com vontade de comer alguma coisa, qual o tipo de tarefa que eu posso fazer. Então o desafio, na realidade, ele não é só focado na alimentação, ele é muito focado também na sua parte mental, nas suas ações. Então eu estudei bastante, eu li muita coisa, e coisas eu li também depois que eu já tinha emagrecido, e aí eu li e falava, nossa, se eu tivesse lido isso aqui antes, às vezes teria sido mais fácil. Então até no primeiro grupo eu mostrei a quantidade de livros que eu li para preparar todo esse desafio, não é algo que a gente faz assim do dia para a noite. Então é todo um conteúdo preparado e tem muito mais conteúdos novos que eu vou passar por vocês por stories ou até mesmo um vídeo caseirinho ali no feed, coisas novas que eu estou estudando e que vão ajudar bastante vocês. Então se não for pela parte alimentar, Ana, eu estou fazendo um tratamento médico e o meu médico sugeriu que eu não fizesse tal tipo de alimentação, siga o seu médico, né? Ou a sua nutricionista. Sim. Mas você pode fazer o desafio porque ali eu te ensino estratégias para que você siga na alimentação correta. Independente se é a que a gente vai te sugerir ou a que o seu médico te sugeriu. Então, uma menina de 14 anos que está na fase da adolescência, às vezes a parte hormonal aflorada ali, que às vezes pode comer um pouco mais, vai ser excelente para ela focar mesmo, ou desfocar da alimentação e focar em outras coisas. O Ana me fez lembrar do nosso desafio lá, do alinhar, que nós tivemos, sim, né? Uma adolescente, ela teve um resultado super legal. Sim, verdade. Então, assim, na verdade, eu acho que é alinhar realmente essa alimentação com o dia a dia da adolescente. Sim, também. Exatamente. Eu e a doutora Joyce, a gente faz esses desafios, assim, de outra forma, também presencialmente. A gente fazia antes, né? Agora tomou uma dimensão maior. E nós temos, assim, diversos tipos de clientes, né, de pacientes. Clientes para mim, pacientes para ela. Então, eu fico com a parte motivacional ali, a parte da estética, e ela com a parte nutricional, lógico. Mas nós tivemos, assim, desde adolescentes até senhoras, né, sim, que fizeram. Pessoas que eram doentes crônicas, como no caso da minha irmã. Pessoas que tinham, assim, às vezes um certo bloqueio, né, isso eu não vou fazer porque vai me fazer mal. Muitas pessoas quebrando paradigmas, se desconstruindo realmente, porque construíram uma mentalidade com relação à alimentação. E a gente conseguiu ali, pouco a pouco, não é coisa que a gente faz num dia ou numa consulta ou ali em uma hora. Então é coisas que a gente tem que ir acompanhando no dia a dia. E aí por isso que a gente resolveu abrir isso para vocês. E aí tá aí, só vocês entrarem no link e acessar para fazer a compra até amanhã. E a gente começa no sábado, dia 16, sem desculpa nenhuma, tá bom? Eu vou fazer aqui mais 2 perguntinhas para a doutora Joyce, que chegaram aqui. E a gente já vai encerrar dessa vez, mas já fica o meu convite aqui para a doutora Joyce. Se a gente pudesse fazer uma todo dia, né, Joyce, ia ser ótimo. Mas, infelizmente, é corrido, mas a gente vai marcar de fazer mais lives. E para quem fizer o desafio, eu vou estar lá com lives também semanais com vocês, tá? Bom, Marco Aurélio perguntou, low carb deixa o intestino preguiçoso? Se sim, como eu posso resolver? Olha, um homem. Isso aí, Marco.
Depende muito da alimentação. Então, assim, se a pessoa basear essa low carb só em proteína, com certeza ele vai ficar preguiçoso. Sim. E eu sempre falo, água. Não esqueça de tomar água, tá? Porque a gente acha que, eu não tenho sede, eu não sinto sede, né? Mas se eu for esperar eu sentir sede mesmo, a gente não vai tomar água. E às vezes sente sede, acho que é fome. Acho que é fome, né? E aí come porque, né, não consegue controlar. Então, assim, às vezes pode ficar assim, principalmente se tiver uma base, né, de alimentos muito embutidos, com uma quantidade muito grande de proteína, isso pode ressecar um pouco o intestino. Como que a gente resolve isso? Melhorando a qualidade dos legumes, das verduras, colocando às vezes o psyllium e tomando água. Então, assim, isso pode melhorar um pouco. Mas a gente tem que entender se esse é um processo que a pessoa já tem, né, que já nasceu ali com ele meio preguiçoso. Sim. E se depois, né, com o fato de consumir muitas gorduras ruins, ele estava funcionando de qualquer jeito. E o fato do intestino funcionar não quer dizer que ele está saudável. Não quer dizer que porque eu como muita coisa todo dia, funciona 2 vezes no dia, isso não quer dizer que é saudável. Claro. Então, assim, eu preciso entender também esse funcionamento, tá? Olha seu cocô, gente, tem que olhar. Tem que olhar, gente, tem que olhar, ver se tá bolinha, se tá compridinho, se tá quebradinho, não é? Eu sempre dou uma escalinha lá, assim, olha como é que tá seu cocôzinho. A Nutri sabe, inclusive a gente pode até colocar um post desse, né? Pode. Depois a gente eu acho que é legal. Isso faz a diferença, porque assim, depende do quanto de água e do quanto de fibra que tem. Sim. Então, se a alimentação for correta, for saudável realmente, vai fazer muita diferença. O cocô também vai ser, cocô gente. É saudável. Bom, a última aqui pra gente encerrar a nossa live, eu já queria agradecer a doutora Joyce, muito obrigada novamente. Teremos mais, viu, pessoal? Depois vocês deixam aqui comentários se vocês gostaram, mais sugestões de temas pra gente poder trazer aqui pra vocês. E aí, devagarzinho, a gente vai montando aqui alguns dias da semana e vai avisando vocês antes, tá bom? Bom, Sheila Ferreira diz o seguinte: estou no platô, emagreci 18 quilos com low carb. Pelo amor de Deus, o que eu faço pra sair desse platô? Ei, danado desse platô! Eu acho que aí a gente tem que avaliar, assim, com muito cuidado, o que a Sheila veio fazendo nesse período. Então, se agora ela pratica atividade física, se ela não pratica, se ela está comendo, às vezes, alguns alimentos, ou muitas receitinhas que tem muitos ingredientes, né, que a gente chama de receitas low carb, e que às vezes é fazer uma limpeza. Então, eu acho que o desafio para ela vai ser uma ótima oportunidade de sair desse platô. Porque a gente muda as estratégias. Durante o desafio, a gente não vai só fazer low carb. Então, durante o desafio, nós vamos mudando as estratégias justamente por causa desse efeito platô. Então, a gente dá um sustinho e volta, dá um sustinho e volta. E aí eu acho que alguns erros nossos da low carb, inclusive meu, tá, gente? Às vezes eu tô fazendo uma receita e porque o queijo é low carb. E aí eu vou lá tirar os queijos pra colocar na receita e eu já comi umas 3 fatias de queijo nisso. É o belisco, né? Eu tô fazendo a receita e beliscando ao mesmo tempo. E, inclusive, eu tenho que toda hora me policiar. Nossa, eu tô com queijo na minha boca, porque ele vai sozinho, né? Ele vai inconsciente. Porque é permitido e aí a gente vai comendo. Então, às vezes, a gente tá errando nas quantidades, né? Porque é permitido mesmo, então a gente come. Eu sempre falo assim, observa o quanto que está comendo e depois a gente conversa de novo. Porque aí a pessoa começa a entender que, assim, mesmo que é permitido, ou mesmo que é muito legume, ou mesmo que é o queijinho, às vezes tá ultrapassando. Às vezes um diário, né, alimentar ali, o quanto você tá comendo, vai te mostrar ali se você tá comendo realmente. E às vezes até tirar foto, viu, Ana? Você tira foto do prato, porque assim fica visual. E aí você começa a partir daquela semana, começa a diminuir um pouquinho das quantidades. Aí você começa a entender que o seu organismo começa a funcionar. Igual, a gente tira foto de tudo. Tudo que você comer, você tira foto. Isso. E posta. Que aí você também faz um compromisso com você e com as outras pessoas. Todo mundo, exatamente. Não é? Bom, gente, eu queria agradecer a cada um de vocês que ficou aqui com a gente todo esse tempo, né? Foi 1 hora de live. Legal. Nossa, passou tudo isso. Nossa, passou muito rápido, né? Que a Gemiliano fala demais, gente. A gente ficava aqui até 11 horas hoje. Bom, queria agradecer. Por gentileza, sugiram aí mais temas para que a gente possa voltar e estar junto. Eu espero de coração que vocês possam e queiram realizar também o nosso desafio. Manda um e-mail para o suporte se você não conseguiu encontrar o link. A gente se encontra lá, vamos estar mais juntos lá durante esses 21 dias. E só agradecer, só gratidão. Muito obrigado e até a próxima live. Eu também agradeço. Um beijo. Com Deus, gente.